Começando mais uma análise interessante e relevante aqui no canal, e hoje eu quero trazer para vocês uma grande explosão aconteceu no teto de um dos reatores nucleares da usina ucraniana de Zaporizhia. E então, os inspetores da ONU, eles foram deslocados até essa região e no momento em que eles estavam avaliando, verificando os estragos na região do reator, no momento que eles estavam trabalhando, eles viram um ataque de drone, possivelmente da Ucrânia. Mas antes de relatarmos toda esta análise, peço gentilmente para se inscrever e ativar as notificações aqui no canal, que vai ajudar em muito na continuidade do meu trabalho. Peço também para curtir e compartilhar o vídeo para que possamos ganhar ainda mais relevância na comunidade geopolítica. E peço também para fazerem parte do clube dos canais aqui do Área Militar, que vai ajudar em muito na continuidade do meu trabalho, porque você vai se tornar membro. E isso é muito fácil, basta clicar no botão Seja Membro e você vai ter alguns benefícios muito interessantes, como você vai assistir a todos os vídeos primeiro que todo mundo e o seu comentário ficará destacado dos demais comentários dos inscritos e também dos não inscritos aqui do Área Militar. E vamos para o que interessa neste momento, sabermos e analisarmos os últimos acontecimentos que ocorreram lá na central nuclear de Zaporizhia, em si a usina nuclear de Zaporizhia, que contém 6 reatores e é considerada a maior usina nuclear da Europa. Pois bem, ocorreu ali um incidente recente diante de uma situação que já é tensa em toda a região de Zaporizhia, e sabemos que esta guerra que iniciou lá em 24 de fevereiro de 2022 não mostra nenhum sinal de arrefecimento, nenhum sinal de possível cessar-fogo. Então, eles vêm utilizando, tanto o lado ucraniano quanto o lado russo, vêm utilizando a região de Zaporizhia como ferramenta de manipulação do terreno de guerra. Acontece que, por diversas vezes, as estações elétricas que abastecem com energia elétrica os sistemas de resfriamento do sistema de Zaporizhia foram desligados por diversas vezes e por diversos motivos. Entre eles, é claro, os constantes tiroteios na região, os bombardeios na região e também outras ações por conta do conflito. E por se tratar de uma das usinas mais robusta e enorme de toda a Europa, as atenções estão redobradas na região por conta de um possível incidente nuclear que poderia ser muito grave. Então, trata-se de nada mais do que a maior usina de toda a Europa, e 5 dos 6 reatores atualmente, hoje, estão em desligamento a frio. E o que isso significa? Que os reatores eles funcionam em uma temperatura muito abaixo do ponto de ebulição. Já o 6º reator, o último reator, ele que é o número 4, ele está desligado a quente. Ou seja, ele tem a capacidade de gerar alguma fonte de energia e ele abastece a cidade mais próxima, a cidade vizinha de Enerhodar. Muitos se enganam em afirmar que, por terem parcialmente desligado os reatores, as chances de um grave acidente na região é muito baixo ou é nulo. Pelo contrário, as possibilidades e as consequências são as mesmas. Desligado, ou seja, ele foi colocado a frio ou estiver ali funcionando a quente. No início deste mês de abril, com essa temporada de inverno e de aquecimento praticamente concluída, a Agência Internacional de Energia Atômica, administrada pela ONU, ela diz que os engenheiros no local, os engenheiros de Zaporizhia, estavam considerando rebaixar o reator número 4, que hoje opera quente, para um estado mais frio. Isso trouxe, de uma certa maneira, um pouco mais de preocupação pela possibilidade da Rússia ela cogitar isso dias atrás, em reiniciar os reatores para gerarem mais energia para todas as regiões, sejam civis e também posições e tropas russas. Isso pelo fato de novos conflitos, novos pontos de conflito terem grande possibilidade de ocorrerem novamente contra a própria usina de Zaporizhia pelas
posições e pelas estratégias de guerra que ambos os lados estão utilizando nesse momento. Então, nesse cruzamento de atritos, tanto a Rússia quanto a Ucrânia, elas vêm se acusando mutuamente de lançar drones contra a central nuclear de Zaporizhia, num incidente recentemente condenado pela própria Agência Internacional de Energia Atômica, que pôs em perigo a segurança de forma muito imprudente de todo o perímetro da usina. E a agência nuclear, ela disse que os inspetores no local viram os danos causados pelas últimas detonações de drones do tipo kamikaze em 3 locais diferentes, incluindo algumas queimaduras superficiais na região de um topo do teto do reator 6, mas que, embora tenha afirmado que sua integridade estrutural não foi comprometida. E durante essas inspeções, esses funcionários inspetores da agência internacional identificaram destroços de drones que podem estar sendo utilizados tanto pelos russos quanto pelos ucranianos. E, por incrível que pareça, foi a primeira vez que a central nuclear ela foi vítima direta de uma ação militar como um bombardeio como esse por conta de um drone desde novembro de 2022. E de acordo com o diretor da agência internacional, Rafael Grossi, ele descreveu que esse episódio como uma grande escalada para a insegurança de toda a região, de toda a Europa, e pediu para que esse tipo de ação não se repita independente de quem foi o responsável por este ato de hostilidade grave contra uma usina nuclear. E ele disse ainda que esses ataques imprudentes aumentam ainda mais, de forma significativa, o risco de um grande acidente nuclear e que deve ser cessado de forma imediata. Mas a responsabilidade ela vem sendo contestada dos dois lados, tanto por Kiev quanto por Moscou, e a própria agência internacional ela não responsabilizou esses ataques, apenas disse para ter cautela dos dois lados. Mas aí, enquanto os inspetores da agência estavam ali avaliando esse estrago decorrente de um ataque de drone, lá no teto do reator 6, viram tropas russas disparando por diversas vezes e usando equipamentos para tentarem derrubar um drone que estava se aproximando do perímetro da usina de Zaporizhia, e ele explodiu antes mesmo de chegar ao perímetro mais grave, ao perímetro mais vermelho durante a classificação que eles fazem dos perímetros ali da usina nuclear. Ou seja, as tropas russas haviam interceptado um drone do tipo kamikaze dos ucranianos. Sem dúvida que este relato de flagrante ataque, possivelmente, é claro, ucraniano na região, nunca foi mostrado desde o início do conflito lá em fevereiro de 2022. Mas hoje mostra, a princípio, que os russos não atacaram nesse segundo momento a instalação militar, porque os danos decorrentes no teto do reator 6 foi um ataque inicial, um ataque primário, e não sabem quem foi o responsável por esse ataque, só que tanto Kiev quanto Moscou, eles se acusam mutuamente. Mas nesse último momento, os inspetores flagraram, através de provas oculares, documentais, que houve um ataque, possivelmente um ataque de drone por parte dos ucranianos, em que as tropas russas foram obrigadas a reagir para interceptar esse drone ainda em pleno percurso aéreo. Anteriormente, a Ucrânia havia dito, como uma defesa, é claro, fazem parte também essas narrativas como guerra de informação, dizendo que Moscou estava espalhando informações falsas de que Kiev estaria disparando drones em direção à usina, aos reatores, e que a Rússia estava atacando a instalação com drones, fingindo que a ameaça à usina estava ali sendo decorrente de um ataque de um drone por parte dos ucranianos, e dizendo ainda que a segurança nuclear ela estaria em perigo por conta desses drones operados pelas tropas ucranianas. Então é um jogo muito grave
de uma guerra de informação que faz parte dessa guerra que estamos visualizando hoje. Mas, de acordo com relatos oficiais desses inspetores da agência internacional, esse último ataque foi decorrente de um drone, possivelmente ucraniano, em que as tropas russas estavam tentando interceptá-lo. Então, a princípio, esta última narrativa por parte da Ucrânia, em que Moscou estaria usando drones e assim atirando nos próprios drones, não fazem muito sentido. E também os últimos relatos dos inspetores da agência internacional mostram exatamente o contrário, em que as tropas russas estavam tentando interceptar esses drones, possivelmente de origem ucraniana. Então, toda essa guerra de informação mostra exatamente o conflito de informações entre as duas partes do beligerante, que fazem parte desta guerra atual, essa guerra híbrida atualmente no leste europeu. Espero que tenham gostado desta última análise. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sino de notificação, que vai ajudar e muito na continuidade do meu trabalho. Peço também que curta e compartilhe o vídeo para que possamos ganhar ainda mais relevância na comunidade geopolítica. Obrigado pela sua presença e nos vemos no próximo vídeo aqui no canal.